Olá, está iniciando aqui pela TV Cidade mais uma edição do programa Papo Saudável. Nós estamos semanalmente levando até você, levando até a sua casa assuntos interessantes, assuntos esclarecedores das mais diversas áreas da saúde. Queremos lembrar que você pode acessar a programação da nossa emissora no site www.tvcidade.net. Além de conferir todos os horários do programa Papo Saudável, você pode clicar no link ao vivo e conferir a nossa programação em tempo real. E mais uma semana nós trazemos um assunto interessante para vocês. Vamos falar hoje sobre dependência química. A Organização Mundial da Saúde considera a dependência uma doença. E a dependência ela tem afetado cada vez mais a população em geral, principalmente jovens e adolescentes. As drogas são substâncias químicas que são utilizadas com o objetivo de se obter diferentes sensações, podendo ter a função de tranquilizar, excitar e também de provocar prazer. Além disso, também pode propiciar alterações e mudanças no grau de consciência e também no estado emocional do indivíduo. Por exemplo, a pessoa pode buscar a droga para se sentir mais desinibida, mais corajosa ou também mais agressiva. A sua repercussão também vai depender, do tipo de substância utilizada e também das características específicas deste indivíduo. As drogas mais utilizadas são o cigarro, o álcool, os tranquilizantes e também a maconha. Também temos outras drogas, dentre elas o crack, a cocaína, a heroína e diversas outras. E hoje nós vamos falar especificamente sobre isso e recebemos no nosso programa a doutora Lene Saguin Perotoni, que é psicóloga com formação em dependência química e atualmente também está cursando uma formação em prevenção de álcool e drogas nas escolas. Na verdade, ela vai trabalhar isso nas escolas. Em primeiro lugar, doutora Lene, seja bem-vinda ao nosso programa Papo Saudável. Obrigada, Gustavo. Outra característica importante que eu acho que é bom nós frisarmos é que a doutora trabalha há 6 anos já como voluntária na CCEV, que é a Comunidade Casa, Esperança e Vida, que tem aí como missão a recuperação de dependentes de álcool e drogas e também um trabalho conjunto na recuperação desses familiares que também sofrem nesse processo. Nós poderíamos começar a nossa conversa, doutora, falando daquelas questões específicas do dependente. O álcool é uma dependência, o cigarro é uma dependência. O que caracteriza uma pessoa como dependente? Existe alguma maneira de medir isso? Nós não temos a receita, a fórmula para medir a dependência, mas a pessoa o dependente, ele é aquela pessoa que ele tem um vazio existencial, né? É aquela pessoa que está sempre faltando alguma coisa. Então, alguns preenchem com alimentação, outros com compras e, infelizmente, outros indivíduos preenchem esse vazio interior com a droga. Lene, nós escutamos bastante aqueles discursos. O dependente tem uma luta diária a cada dia. O dependente sempre vai ser um dependente e cada dia um desafio na vida dele. Isso realmente funciona dessa forma? Existe até aquelas palavras, não vou beber hoje, somente hoje. Isso realmente é verdade? O dependente que ele está buscando a restauração, ele tem mesmo esse dilema, ele vive um dia de cada vez. Ele não pode, a distância entre ele parar de beber, por exemplo, o álcool, a distância entre ele parar de beber e continuar é o que o braço alcança, né? Mas o dilema que você fala, Gustavo, o dependente que está buscando a restauração, porque o dependente que não quer ser restaurado, ele é aquele dependente que ele diz, eu bebo quando eu quero, paro quando quiser. Então, tudo é motivo para que ele busque a droga, né? Nós falamos muito em bebida porque o álcool é a droga que mais é consumida no mundo inteiro, né? E o cigarro é a droga que mais mata no mundo. São 2 drogas legalizadas que causam danos à saúde de um modo geral, né? Temos as outras drogas ilícitas, que o crack, por exemplo, o crack aqui na nossa região está muito disseminado. E o crack, quando o usuário usa 2 pedras de crack, ele está dependente. Então, o crack não é aquela droga que a pessoa possa experimentar, porque se ela experimentar, ela já está dependente.
ao contrário do álcool e das outras drogas, que vai se fazendo, vai se instalando a dependência com o transcorrer dos anos. A dependência química, ela também é uma doença com muitas repercussões. Ela vai afetar esse indivíduo no mercado de trabalho, vai afetar esse indivíduo socialmente, fisicamente, enfim, como que funciona esse processo? A droga é apenas, né, o estopim para todos os outros problemas. Na verdade, são os defeitos do caráter, na pergunta anterior você me pediu, os defeitos do caráter do usuário que levam ele ao consumo da droga, né? E a droga, ela afeta, porque a pessoa que usa a droga, o foco dela é adquirir e consumir. Ela não consegue focar na família, não consegue focar no trabalho, não consegue focar na produção, né? Então fica difícil até para uma empresa, por exemplo, contratar um indivíduo dependente ou usuário de álcool ou de alguma droga. Por quê? Porque ele vai ter atrasos, ele vai ter faltas no trabalho, vai ter difícil relacionamento com os colegas de trabalho, porque é difícil conviver com alguém que é usuário porque não tem uma rotina determinada, né? E por outro lado também a família do dependente, ela leva esses problemas para onde ela quer que ela vá, problemas de relacionamentos, problemas de saúde física, inclusive problemas emocionais. Por quê? Por exemplo, uma mulher que é esposa de um dependente, vai trabalhar, a primeira coisa que ela chega na empresa é contar para a colega do lado o problema que ela teve em casa. Então aí já vai 30 minutos do seu trabalho, né? A empresa não paga esse funcionário para que ele conte sua vida, mas é uma coisa, é fundamental, sempre acontece, né? Sempre acontece esse tipo de problema. E existe também na dependência química alguma maneira, alguma forma de predisposição ao uso de drogas? Existe sim, Gustavo, a predisposição genética, mas não é um fator determinante a predisposição, porque existem fatores que contam muito mais, como o ambiente familiar, a inserção social que essa pessoa vive, o meio cultural. Então, a predisposição, ela é uma coisa latente no ser humano, mas não quer dizer que vai desenvolver. Existe alguma maneira de nós estarmos prevenindo, né, o uso de drogas, prevenir que as nossas crianças, que os nossos adolescentes iniciem nesta vida de vício? Existe sim. O primeiro fator que determina o afastamento do indivíduo ao uso de drogas é a informação. O segundo fator é a família. O terceiro fator é o fato de ser ilegal consumir drogas, né? Então daí a importância também de manter-se a criminalidade do consumo de drogas, né? E a ocupação do tempo livre, e aí vai uma série de fatores que levam principalmente o adolescente ou jovem a se afastar do convívio com a droga. Doutora, a família ela é fundamental nesse processo de convivência com o indivíduo, enfim, com o jovem, com o adolescente. De que maneira e a partir de que momento se começa um trabalho com o intuito de prevenir futuros problemas, não só com o alcoolismo, com as drogas, mas por diversos outros obstáculos que esse cidadão vai estar se esbarrando durante a vida? Existe um momento para se começar isso? A prevenção? A prevenção, existe algum momento específico ou todo momento é momento? A prevenção, ela não tem momento para acontecer, ela deve acontecer sempre, né? O fato de, por exemplo, existem estudos que comprovam assim, como é que a gente cria um filho? O pai, o afeto do pai, o afeto da mãe, aí entre um carinho e outro, uma atenção e outra, enche-se um copo com uma bebida em casa, se consome, aí de repente falta o pai, falta a mãe, ou a mãe vai para o mercado de trabalho, ou acontece alguma fatalidade de perder o pai ou a mãe, o que sobra para essa criança, para esse adolescente? O copo. Então, quando eu falei daquele vazio, a droga ela vem para suprir isso, né? Essa questão cultural que nós temos de que o consumo faz parte da sociabilidade do ser humano é uma coisa muito, muito prejudicial. As famílias que comprovam, que vivem a dependência e afastam esse consumo das suas casas, elas reaprendem a viver. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo no programa Papo Saudável e voltamos em seguida, hoje conversando sobre dependência química com a doutora Aline Saguin Perotoni. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos em seguida.